Olá, meus queridos alunos, estamos aqui de volta, conforme combinamos, para a gente fazer mais umas aulinhas de eletrotécnica aí na nossa eletrotécnica da pandemia. Então nós vamos, durante esse período, tocar a matéria normalmente e eu vou ensinando vocês aqui os tópicos que a gente teria e vai ter no decorrer do início das nossas aulas. Eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, que essas aulas, que eu vou, a partir de agora, montar essas aulas, né, até a maioria da turma, né, a Vívia fez um levantamento aí para mim, e assim, a grande maioria da turma achou conveniente a gente fazer essas aulas, para vocês não ficarem completamente parados, né? E para a gente ir movimentando na hora que voltar, sei lá quando que vai voltar, mas na hora que voltar a gente ter condições de partir de um ponto mais avançado, né? Eu gostaria de reforçar para vocês, gente, que essas aulas, elas não são, não vão contar como carga horária, né? Porque a direção ainda do Cefet, assim como o próprio governo federal, ainda não deu uma diretriz para as escolas federais o que vai acontecer, como é que vai ser repostas, como é que vão ser repostas as aulas. Então tudo isso é uma incógnita ainda. Então essas aulas aqui, elas não são contabilizadas oficialmente. Então quando a gente voltar, quando as aulas voltarem a ser presenciais, nós vamos retomar exatamente daquele ponto que nós paramos anteriormente, ok? Então essas aulas apenas de reforço, apenas para aqueles alunos que estão em casa assim com tempo livre e quer adiantar o expediente aí para as próximas empreitadas nossas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui hoje exatamente do ponto que nós paramos. Nós paramos na última aula lá, no meados de março, foi em estudo dos circuitos elétricos aplicando as leis de Kirchhoff. Nós fizemos uma série de exercícios, eu fiz alguns vídeos que estão postados no YouTube, assim como dúvidas pelo WhatsApp que os colegas me mandaram. Então, até aquele ponto de análise de circuito pelo método de Kirchhoff, eu vou considerar que está ok, né? Mas é claro que se alguém tiver alguma dúvida no decorrer do tempo aí, é só ir perguntando que nós vamos esclarecendo, tá certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar então de uma outra técnica de resolução de circuitos. Essa outra técnica foi proposta por James Maxwell, por isso que o nome dessa técnica é método de resolução de circuito por Maxwell. Também muito conhecido como método das correntes auxiliares, tá certo? Bom, o que diz esse método? Esse método, ele diz o seguinte, que nós vamos primeiro encontrar uma corrente auxiliar, né? Uma corrente que não é a corrente real que passa nos fios do circuito, e sim uma corrente hipotética que passa no circuito, e a partir dessa corrente hipotética nós vamos ter condições de calcular as correntes verdadeiras no circuito, aquelas que realmente passam em cada fio do circuito, né? Essa é uma ferramenta nova para se calcular circuitos. Nós temos várias ferramentas de cálculo de circuitos. No nosso curso de eletrotécnica a gente estuda poucas, a gente estuda basicamente o método de Kirchhoff, que é aquele que nós já vimos em sala, este método que eu vou passar para vocês agora, que é o método de Maxwell. Nós temos outro método chamado método das tensões nodais e outros métodos, mas esses três basicamente vão ser o foco do nosso curso aqui de eletrotécnica, tá certo? Todas essas ferramentas, todas essas técnicas de resolução de circuitos são ferramentas para a gente resolver os circuitos. Todas as técnicas resolvem todos os circuitos. Ah, então para que um monte de ferramentas? Olha, tem exercícios que são mais adequados para ser resolvido por uma ferramenta X, por um método X. Tem outros tipos de exercícios que fica mais fácil a resolução dele por um outro tipo de método, tá certo? Ou seja, é igual acontece na vida real, né? Nós temos várias ferramentas
e cada uma delas é adequada para fazer um trabalho. Se você for cortar uma árvore, por exemplo, você pode cortar a árvore com uma faca, né? Mas só que não é adequado. Você vai cortar um dia, você derruba a árvore, mas não é adequado, né? Da mesma forma que você for descascar uma laranja, você pode usar uma foice, mas não é adequado. Então, todas as ferramentas resolvem todos os problemas, só que existem ferramentas mais específicas, ferramentas melhores que tornam o trabalho mais fácil para resolver cada tipo de exercício. Então é por isso que nós aprendemos alguns dos métodos de resolução de circuitos, começando então pelo método de Kirchhoff, que nós já vimos em sala de aula, e agora começando a falar sobre esse chamado método de Maxwell, ok? Bom, o que é o método de Maxwell? Esse método de Maxwell, ele diz o seguinte, nós temos um circuito, aqui, está dando para vocês verem aí bem, não sei se está focando legal, mas olha aí, está dando para ver, né? Sigam aí na apostila que tá lá, esse circuito está lá, né? Eu vou reproduzir ele aqui no quadro para ficar mais fácil o entendimento. Só um minuto. Bom, aqui, pessoal, eu tenho então o nosso circuito desenhado e vamos colocar aqui as correntes do circuito, né? Então aqui foi dada aí na apostila. A nossa corrente I1 é essa aqui, ó. A nossa corrente I2 é essa. A corrente I3 é essa aqui. A corrente I4 é essa aqui em cima. A corrente I5 é essa aqui. E a corrente I6 é essa corrente aqui, ó. Essas correntes que eu coloquei aqui, de verde, essas são as correntes reais, são as correntes verdadeiras, são estas correntes que nós estamos interessados, ok? No método de Kirchhoff que nós estudamos em sala de aula, a gente usava essas correntes reais diretamente nas equações para a gente poder resolver os exercícios. Neste caso aqui, não. Esse novo método, o método de Maxwell, é um pouquinho diferente. Nesse método, nós utilizamos correntes, não utilizamos mais correntes reais, e sim correntes imaginárias, correntes auxiliares. Neste caso especificamente aqui, nós vamos colocar essas correntes auxiliares, nós temos que escolher o menor número de correntes auxiliares possível, para facilitar a nossa vida, né? E quanto é esse menor número possível? Bom, a gente deve escolher correntes auxiliares dentro das malhas. A gente tem que identificar o circuito, quantas malhas tem, e devemos escolher a gente deve escolher a corrente auxiliar para o menor número de malhas possível, desde que, na hora que eu escolher essas malhas, a gente não deixa nenhum elemento do circuito sem ser contabilizado. Então, neste caso especificamente aqui, ó, aqui nós temos assim, de uma visão imediata, nós podemos ver 3 malhas fácil, né? Essa malha aqui
fazendo esse circuito fechado, ou seja, essa corrente imaginária aqui, eu vou chamar ela de corrente IA, que é uma corrente imaginária aqui, que circularia dentro dessa malha. Eu tenho uma outra corrente aqui, que eu vou chamar de corrente IB, que é uma corrente hipotética que circula dentro dessa malha, e tem uma outra corrente de malha aqui, que eu vou chamar de IC, que é uma corrente que circula dentro dessa malha aqui, né? Nesse caso especificamente aqui, eu peguei 3 malhas, essas 3 malhas que eu estou mostrando aqui, né? Mas, na verdade, você poderia escolher qualquer malha. O que não pode ocorrer é, ao escolher uma malha, você deixar um elemento de fora. Ah, escolhi uma malha aqui que esse resistor ficou de fora. Aí não funciona. Aí o método não vai dar certo, né? Para o método dar certo, eu tenho que abranger, eu tenho que escolher todos os elementos de circuito, eles têm que estar contidos dentro dessas malhas aqui, tá bom? Então, escolhi 3 correntes auxiliares, essas que estão de vermelho, cujo sentido é completamente arbitrado. Então, eu coloquei todas elas aqui no sentido horário, mas não precisa ser assim, eu posso escolher todas as 3 no sentido anti-horário, ou posso escolher uma no sentido horário, outra no anti-horário, não importa. É completamente arbitrado, tá certo? Muito bem. Bom, agora é o seguinte, agora eu gostaria que vocês seguissem aí na apostila, nas equações que está aí na apostila, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer? A primeira coisa agora, nós vamos obter a equação das malhas. Então, por exemplo, a malha da corrente IA. O que é essa malha da corrente IA? Qual é a regra para a gente montar a equação da malha da corrente IA? A regra é o seguinte, toda vez que nós tivermos que a corrente da malha, a corrente que eu estou estudando, por exemplo, estou estudando essa malha de IA. Então, nós vamos calcular essa corrente IA, o objetivo é calcular a corrente A, calcular a corrente B e a IC, e com essas 3 correntes auxiliares, a gente chegar no cálculo das correntes reais, que é essas que estão de verde aqui, ok? Então, neste caso especificamente aqui, nós vamos obter a equação da corrente IA. Como obter essa equação? Nós vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff, a lei das tensões, que diz o seguinte, que a soma das tensões dentro de uma malha é igual à soma das elevações de tensões dentro de uma malha. O que são elevações de tensões? Elevações de tensões são tensões de fonte, a fonte ela eleva o potencial, ou se a gente tiver aqui uma queda de tensão negativa, uma queda negativa ela é entendida como elevação da tensão da malha. Então, nesse caso especificamente aqui, ó, nós vamos começar a circular a malha de um ponto que a gente quiser, por exemplo, esse ponto aqui, arbitrado, você pode começar onde é que você quiser, e a regra é o seguinte, toda vez que a corrente IA ela passar no resistor, ela circular pelo resistor, vai provocar nesse resistor uma queda de tensão negativa, que a gente vai atribuir o sinal negativo para a queda de tensão. Toda vez que a corrente IA atravessar uma fonte do positivo para o negativo, essa fonte, esse valor da tensão, entra na equação negativa também. Se a corrente da malha que eu estou analisando passar do menos para o mais na fonte, aí eu considero a tensão positiva, ok? E mais um detalhe aqui, a corrente da malha vizinha, ela influencia na malha que eu estou estudando. Então, por exemplo, a nossa corrente B aqui, você vê que ela compartilha esse ramo. A corrente A passa aqui e a IB também passa. E a regra é a seguinte, a corrente B, ela também provoca uma queda de tensão nos elementos. Então, por exemplo, a corrente B, ela vai provocar uma queda de tensão no R3, que vai ser R3 vezes B. Aí que vem mais uma regra dentro desse método, que é o seguinte, se a queda de tensão
provocada pela corrente da malha vizinha, se a queda de tensão, se a corrente da malha vizinha estiver passando no mesmo sentido da corrente da malha que eu estou analisando, a queda de tensão provocada pela corrente da malha vizinha é negativa. Se a corrente da malha vizinha passar em sentido oposto ao sentido da corrente da malha que eu estou analisando, a queda de tensão provocada pela corrente da malha vizinha nesta condição, ela é considerada positiva, ok? Eu só considero quedas de tensão, eu só considero a interferência da corrente da malha vizinha nas quedas de tensão, ou seja, nos resistores. Na fonte, não. Na fonte eu só levo em consideração a fonte para a malha que eu estou analisando, tá certo? Então, nesse caso especificamente aqui, o que nós temos? Nós temos o seguinte, sigam aí na apostila. Nós temos o seguinte aqui, ó. A corrente passou do menos para o mais. Então, essa fonte ela é considerada positiva. Então, nós vamos ter mais 150 volts, colocando na nossa equação, né? Na nossa equação lá, nós vamos ter mais 150, tá certo? A corrente passou do menos para o mais, né? Nós estamos começando a rodar a malha a partir desse ponto aqui, ó, para ficar coerente aí com a apostila. Mais 150, essa corrente provoca uma queda de tensão nesse resistor. Toda queda de tensão provocada pela corrente que eu estou analisando é sempre negativa, então vai ser menos queda de tensão R vezes I, 3 vezes IA, 3 vezes IA. Continuando, menos 4 vezes IA, né? O resistor de 4 vezes a corrente IA, 4IA. Mas veja que o resistor de 4, ele também é atravessado pela corrente IC. Então, esse resistor de 4 vai ter uma queda de tensão que é 4 vezes IC. Agora, positivo ou negativo? Aí é que eu vou analisar a corrente. Veja que a minha corrente IA, ela passa no resistor R2 aqui, no sentido indo para lá, no sentido horário. E veja que a corrente C passa ao contrário, ela passa no sentido... Aliás, desculpa, a corrente IA passa no sentido horário e a corrente IC passa no outro sentido. Veja aqui, ó, a corrente IA, ela está passando da direita, da minha esquerda para a direita, e a corrente C está passando da minha direita para a esquerda. A corrente A passa para lá, em cima desse resistor. A corrente A passa para lá e a corrente C passa para cá. Então, estão em sentidos contrários. Se está em sentido contrário, a queda de tensão aqui ela é considerada positiva. Beleza? Bom, aí continuando. A queda de tensão aqui passou do mais para o menos. Se passou do mais para o menos, nós vamos ter a consideração da tensão como negativa, menos 100 volts. Continuando. 5 vezes IA, menos 5 vezes IA, né? Por que menos? Porque toda a queda de tensão provocada pela corrente que eu estou analisando é negativa. 5 vezes IA. Ok? Veja que o 5 também, existe uma queda de tensão no resistor de 5 provocada pela corrente B. Então a corrente B vai provocar uma queda de 5 vezes B, né? 5 vezes B, negativo ou positivo? Vamos lá. A corrente A está descendo, a corrente B está subindo. Então, se elas estão em sentido contrário, eu vou considerar como positivo. Continuando aqui, ó, a minha corrente A passou do mais para o menos, nós vamos ter menos 74 volts. Continuando, fechou. Então, isso aqui é igual a zero. Então, eu apliquei a primeira lei de Kirchhoff dentro dessa malha. A soma das tensões, a soma das quedas de tensões mais as elevações das tensões é igual a zero. Beleza? O mesmo procedimento nós vamos fazer aqui em relação à malha de IB, né? Sigam aí na apostila, na malha de IB, nós temos que
começando aqui, para ficar coerente aí com a apostila, nós vamos circular a malha nesse sentido aqui, né? Então nós vamos ter 74 positiva, mais 74, né? Que a corrente passou do menos para o mais, então ela entra positiva na equação. 74 menos 5 vezes IB, né? Toda a queda provocada pela malha que eu não estou analisando, agora estou analisando a malha de IB. Toda a queda de tensão provocada pela corrente da malha IB vai ser negativa. Então vai ser menos 5 vezes IB. Veja que o 5 também é atravessado pela corrente IA. Mas a corrente IB está subindo, a corrente IA passa nesse resistor descendo. Então nós vamos ter que colocar mais 5 vezes IA. Continuando, menos 6 vezes IB, mais 6 vezes C, porque o IC passa o contrário de IB em cima desse resistor. Mais 15, por quê? Porque a corrente IB passou do menos para o mais. Menos 7 vezes IB, a queda aqui, mais 23, que passou do menos para o mais, é igual a zero. Então essa é a equação que está aí na apostila da malha de IB, ok? Da malha de IC, vamos lá. A malha de IC, pela apostila aí, nós estamos começando aqui na fonte de 191. Estou circulando a partir desse ponto aqui, né? A gente pode, gente, circular no ponto que a gente quiser, não tem problema nenhum não, tá certo? É tranquilo. Não tem problema, só um instantinho aí. Vamos lá. Então, circulando aqui na malha de IC, nós vamos ter menos 191, né? Por quê? Porque a corrente C passou do mais para o menos, mais para o menos, mais para o menos, você está diminuindo a tensão, queda de tensão. Então vai ser menos 191, menos 15, mais uma vez do mais para o menos, menos 6 vezes C, por que menos 6 vezes C? Toda a queda de tensão provocada pela corrente da malha que eu estou estudando é negativa. A malha que eu estou estudando nesse momento é IC. Então, a queda de tensão aqui vai ser 6 vezes C negativo. Mas veja que o IC também ele é atravessado pela corrente IB. Se ele é atravessado pela corrente IB, vai existir uma queda de tensão que é 6 vezes IB. Negativo ou positivo? É só analisar. A minha corrente B, a minha corrente C está passando aqui da direita para a esquerda. Já a minha corrente B da esquerda para a direita. Então, estão em sentidos contrários. Sentido contrário, a queda de tensão é positiva. Então, 6 mais 6 vezes IB. Continuando. Mais 100, por que mais 100? Porque passou do menos para o mais. Mais 100, menos 4 vezes C, menos 4 vezes C, mais 4 vezes A. Né? A corrente C, ela passa no resistor nesse sentido, a corrente A nesse sentido. Então, estão em sentidos opostos. Então, aqui nós vamos ter mais 4 vezes A, menos 8 vezes C, fechou, é igual a zero. Tá certo? Então, dessa forma, eu levantei as equações, as três equações das malhas, né? Das malhas IA, IB e C. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas equações, montar uma matriz com elas. Na verdade, nós vamos ter três equações, né? Uma equação de cada malha e três incógnitas, que é o IA, o IB e o IC. Então, nós temos um sistema de três equações e três incógnitas. E aí um problema de matemática. Como é que você vai resolver isso? Da forma matemática que você aprendeu. Pode ser substituição, adição. Aqui, geralmente, quando você tem uma resolução de três equações, por exemplo, simultâneas, uma técnica bem interessante é a regra de Cramer, né? Usar determinantes. Na hora que você usa determinantes, facilita bastante. Né? Inclusive, tem algumas calculadoras que muitos alunos, muitos colegas de vocês acreditam que tenham, que você já joga diretamente as equações na calculadora e ela já te dá qual que é a resposta, qual que é o IA, qual que é o IB, qual que é o IC.
Isso serve para mim? Claro que sim, né? A nossa aula é de eletricidade, então montar essas equações aqui é aula de eletricidade, nós estamos aplicando leis da eletricidade. E é claro, nós precisamos também da matemática, só que nesse caso aí, eu não estou interessado no cálculo, qual técnica, qual método que vocês vão resolver isso aí, não é o caso da nossa disciplina. Então você pode usar uma calculadora, se você tiver, pode usar uma calculadora para dar um pulo direto para as respostas A e B e C. Quem não tiver, usa a regra de Cramer, faz ela na mão, usando calculadora convencional, igual eu vou explicar para vocês aí. E eu gostaria que vocês seguissem aí na apostila comigo, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a resolver os exercícios. Então veja só que aquela equação da malha da corrente IA, simplificando, né, nós vamos ter aqui, ó, menos 3IA, menos 4IA dá menos 7IA, menos 5IA dá menos 12IA, ok? E C e B. E B só tem um 5IB, então ele vem para aqui, 5IB positivo. E C, eu tenho 4IC, vem para cá. E nós temos 150, menos 100 dá 50, 50 menos 74 dá menos 24. Multiplicando por menos 1 aqui, essa equação não é obrigatório fazer isso não, mas eu gosto de fazer, né? Multiplicando por menos 1, troca o sinal aqui, dá 12IA, aqui fica negativo, menos 5IB, menos 4IC, o menos 24 fica mais 24, na hora que ele passa para o outro lado, ele volta a ficar menos 24. Então essa aqui é a equação referente à malha A. Agora, em relação à malha B, nós vamos ter a 5IA, está aqui, menos 6IB, menos 5IB dá menos 11IB, menos 7IB, menos 18IB. E C, nós vamos ter 6IC, 74 mais 15 dá 94, 94 mais 23 dá 112. 112 passa para o outro lado, dá menos 112. Multiplicando por menos 1, nós vamos ter menos 5IA mais 18IB mais 6IC igual a 112 positivo. Na malha de C, nós vamos organizando essa equação, dando uma reduzida nela. Nós vamos ter o 4IA, está aqui. O IB, nós vamos ter 6IB, está aqui. Nós vamos ter menos 6IC, menos 4IC dá menos 10IC. Menos 10, menos 8, menos 18IC. Menos 191 mais 100 dá menos 91. Menos 91 menos 15 vai dar menos 106. Passa para o outro lado, mais 106. Multiplicando tudo por menos 1, menos 4IA, menos 6IB, mais 18IC, igual a 106. Ok? Então essas são as três equações das três malhas que nós vimos aqui, né? Essas três malhas das três equações. Então nós temos essa malha de A, a malha de B e a malha de C. Vamos resolver essas equações então. Uma forma de resolver essas equações é aplicar determinantes, né? Nós sabemos que a corrente IA, ela é o determinante de IA, ela vai ser o determinante de IA vezes dividido pelo determinante principal. E B é delta e B sobre delta, e C delta e C sobre delta. Imagino, não sei se vocês tiveram, nesse período que nós tivemos aula presencial, se vocês chegaram a estudar determinantes, me parece que sim, né? Quem tiver esquecido, dá uma recordada lá, pega o caderno de matemática, dá uma verificada lá, mas enfim, eu tenho as determinantes aqui, né?
que na verdade são as três equações. Eu peguei os denominadores, os multiplicadores, né, os fatores de multiplicação das três equações. Essa aqui, ó, são os fatores da corrente, da equação da corrente A, aqui da corrente B, aqui da corrente C. Se a gente fizer isso aqui, a gente pode calcular esse determinante. Como é que a gente calcula esse determinante? Igual eu disse, dá uma recordada na matemática lá, mas basicamente é o seguinte: uma das formas que tem que fazer é você pegar essas duas colunas aqui e colocá-las do lado, aqui. Pega essas duas colunas, coloca do lado e faz a multiplicação das diagonais. Você pega a soma do produto de todas as diagonais, aqui vai ser 18 vezes 12 vezes 18, mais menos 5 vezes menos 6, vezes o número que tiver aqui, e assim por diante. Você vai somar todas as diagonais principais, você vai somar o produto das diagonais principais e subtrair das diagonais secundárias, do produto das diagonais secundárias, ou seja, menos 4 vezes 18 vezes menos 4, mais menos 6 vezes o número que tiver aqui, e assim por diante, né? Fazendo essa conta aí, né, dá um pouquinho de trabalho, um trabalho braçal bem grande. Se você fizer todas essas continhas aí, você vai achar esse número aqui, ó, 2.478, né? Mais uma vez, quem tiver calculadoras mais avançadas, não precisa de fazer aqui esse processo manual. Pode diretamente lançar esse determinante na calculadora, que já vai te dar esse resultado aqui. Isso é para quem tem, não é obrigatório, nem é necessário, vamos dizer assim. Isso é só para quem tem mesmo, né? Bom, então esse é o determinante de IA, é o determinante principal. O determinante de IA é a mesma coisa da equação anterior, veja, que é a mesma coisa, com a única diferença que nós substituímos aqui esses fatores, que são todos fatores da corrente IA da primeira equação, da segunda e da terceira. Nós vamos substituir pelo segundo membro da equação, que são as tensões aqui, ó. Esses valores aqui são os valores que estão no segundo membro da equação. Esses valores aqui, ó, que ficaram aqui no final das contas. Tá vendo? Então, fazendo a substituição e fazendo a mesma coisa, repetindo as duas últimas colunas aqui do lado, fazendo a soma das diagonais principais, subtraindo as diagonais secundárias, nós vamos achar aqui, nesse caso, 4.956. A mesma coisa para calcular o determinante de IB. Para calcular o determinante de IB, a gente mantém os fatores do IA, mantém os fatores do IC, e no lugar que tinha os fatores do IB, eu substituo pelo segundo membro da equação. Esses mesmos valores aqui, eu substituo aqui. Faço a mesma conta. Soma as diagonais principais, subtrai das diagonais secundárias. Nesse caso, vai achar 9.912. Bom, mesma coisa com IC, né? Como eu quero IC, eu vou manter os fatores de A, manter os fatores de B, e nos fatores de C, eu vou tirar e substituir pelo segundo membro da equação, que é esses valores aqui. Fazendo novamente aquela conta para achar o determinante, nós vamos achar menos 12.390. Feito isso, para a gente achar a corrente IA, que é a corrente auxiliar que realmente nos interessa, basta você dividir o delta IA pelo delta. O delta IA está aqui, que nós achamos, ó, menos 4.956, dividido pelo delta, que é 2.478, né? Então, fazendo isso aí, nós vamos achar menos 2 amperes. A corrente B, mesma coisa, vai ser o delta IB sobre delta. Delta IB, 9.912, dividido pelo delta, 4 amperes. E o delta IC sobre delta dá menos 5 amperes. Beleza. Essas correntes aqui, pessoal, são correntes auxiliares. Essas correntes, de fato, elas não circulam no nosso circuito. Nós precisamos, o que importa para nós, na verdade, é a gente achar o valor das correntes, dessas correntes aqui, ó, que são as correntes reais, as correntes que vão circular nos fios, né? Então, como que a gente faz isso? Então, o que é a minha corrente I1? Eu quero que vocês observem isso aqui, ó.
a minha corrente I1, ela vai ser, observe que a minha corrente I1, a minha corrente 3, olha, corrente 3, ela passa no mesmo fio da corrente I1, no mesmo sentido da corrente I1, né? Então, veja aqui, ó, a corrente IA, ó, ela passando nesse sentido, e veja a corrente IC. A corrente IC, ela está passando nesse sentido, tá vendo? Então, veja que a corrente I1, ela está, que a corrente I1, a corrente IA, ela está ajudando no mesmo sentido de I1 e a corrente IC no sentido contrário. Então, eu posso dizer que a minha corrente real I1, que eu quero de fato, ela vai ser a contribuição da corrente IA, que está no mesmo sentido, menos a contribuição da corrente C, que está no sentido oposto. Ou seja, a corrente A está ajudando a corrente I1 e a corrente C está diminuindo a corrente I1. O resultante vai ser a IA menos a IC, né? Então, é isso que nós encontramos aqui, ó. O que é a corrente I1? É IA menos IC. Aí eu vou pegar a nossa corrente IA, que nós achamos aqui, né? Corrente IA que nós achamos aqui, que é menos 2, menos a corrente IC, que é menos 5. Menos 2, menos 5. Menos 5 dá mais 5. Menos 2, 3 amperes. O que significa? Que a minha corrente verdadeira aqui, a minha corrente I1, de fato, essa corrente que vai circular aqui, ó, que é a minha corrente I1, né? Ela vai ser, na realidade, ela vai ter, na realidade, o valor de 3 amperes. Beleza? Vamos lá agora. O que vai ser a nossa corrente 2? Olha, você já tem condições de fazer. O que é a nossa corrente 2? Veja que a corrente 2, ela está sendo ajudada pela corrente IC, a IC que, ó, passa nesse sentido, enquanto a nossa corrente IB, ela passa no sentido contrário, tá vendo? A corrente B passa para lá, a corrente C passa para cá. Como a nossa I2 está nesse sentido mostrado aqui, eu posso dizer que a nossa corrente I2 ela vai ser a corrente IC que está contribuindo, está ajudando, menos a corrente IB que está atrapalhando, está diminuindo a corrente 2. Então, a minha corrente 2 vai ser a minha corrente IC menos a minha corrente IB, ok? Então, aqui, ó, a minha corrente 2 vai ser IC menos IB, IC é menos 5, IB 4, menos 5 menos 4, menos 9 amperes, certo? O que significa essa corrente real ser menos 9 amperes? Significa simplesmente, a minha corrente 2 aqui, ó, na realidade, esse sentido que eu indiquei aqui no problema, na real, na hora que você for montar esse circuito, a corrente 2 ela vai ter no sentido oposto, né? É simplesmente isso que indica aquele sinal negativo lá. E o raciocínio é idêntico para as outras correntes, né? Então você veja aqui, ó, a corrente 3. O que é a corrente 3? A corrente 3 ela tem uma contribuição da corrente IA e uma contribuição contrária da corrente B. Tá vendo? A corrente B ela sobe enquanto a corrente A desce e ajuda a I3. Então o que é I3? É a corrente IA menos a corrente B. O que é a corrente I4? Essa corrente 4. Veja que a corrente 4 ela só tem a IC circulando, né? Que é só a IC que passa nesse fio. Então a corrente I4 é a própria IC. Não tem outra corrente nem ajudando nem atrapalhando. O que é a corrente I5? I5 é essa corrente aqui, ó. Veja que a corrente I5 também só tem a corrente IB. Olha, só a corrente IB que passa no mesmo sentido. Então eu posso dizer que a I5 vai ser exatamente igual a IB. E o que é I6? I6 é essa corrente aqui, ó. Veja que a I6 ela é exatamente igual a IA, porém ao contrário. Veja que a corrente I6 está descendo, a IA só ela passa nesse fio, mas ela está subindo. Então eu posso dizer que a minha corrente I6 vai ser menos a corrente IA, né? Então desse jeito, pessoal, aqui, ó, eu calculei os valores das correntes. Então nós chegamos à conclusão, então,
de todas as correntes que a gente precisava lá, né? Então, as correntes I1, I2, I3, I4, I5 e 6, elas foram todas calculadas. Eu, de fato, preciso da corrente I1, I2, I3, I4, I5 e 6. Essas correntes são as correntes que a gente usa para calcular a seção, a bitola dos cabos, para calcular os dispositivos de manobra, de proteção que um circuito tem. São as correntes que realmente circulam nos fios, né? Bom, e aí, qual a vantagem desse método de Maxwell em relação àquele de Kirchhoff que nós já estudamos? Se vocês lembrarem lá o método de Kirchhoff, no método de Kirchhoff, como nós usamos no cálculo dele as correntes reais, e cada corrente real precisa de uma equação, nós íamos precisar nesse circuito aqui de 6 equações, né? Porque nós temos 6 correntes, I1 até I6. Então nós íamos precisar de 6 correntes diferentes. Imagina você resolver um sistema com 6 equações, 6 incógnitas, uma coisa humanamente impossível, né? Tem que ser via programas aí. E veja que nesse método Maxwell, nós não precisamos de calcular 6 equações, sim 3. Nós calculamos 3 equações, a equação da malha A, B e C. 3 equações, 3 incógnitas é bem tranquilo para calcular, embora seja um pouco trabalhoso ainda. Mas é muito melhor que ter 6 incógnitas, né? Então veja que é uma ferramenta, esse método Maxwell é uma ferramenta que ajudou a diminuir a complexidade dos cálculos num exercício igual a esse aqui. Ok, pessoal? Entendido? Então, beleza. Bom, eu gostaria que vocês tentassem resolver um exercício, né? Pegar esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Eu gostaria que vocês pegassem esse exercício aqui. Pessoal, então eu gostaria que vocês treinassem fazendo esse exercício aqui, ó, né? Esse exercício número 7. Aplicando aquela regra lá, passo a passo, né? Veja que lá na apostila eu fiz aqui um passo a passo para facilitar a vida, né? Então aqui, ó, peguem isso aqui, ó, passo a passo, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, que é exatamente a forma que eu mostrei para vocês fazerem. Sigam essas regrinhas aqui e resolvam, por favor, este exercício que eu estou indicando aqui, esse exercício número 7, né? Conseguiu resolver ele, já é um bom caminho, ok? E aí, se tiver dúvida, vocês colocam aí nos comentários, mande pelo WhatsApp as dúvidas que nós vamos tirando dela no decorrer do tempo. Quem já tiver conseguido resolver este exercício, pode também resolver esse outro aqui, ó, né? Esse outro exercício é também para ser resolvido por esse método. E esse aqui, esse exercício letra C também, ele pode ser resolvido por esse método de resolução utilizando aí a técnica de Maxwell, tá certo? Então vamos tentar, vamos exercitar isso aí em casa. Começando por esse aqui, né? Vamos começar devagar por esse aqui, que é bem simples, e dele nós vamos pulando para os outros, beleza, pessoal? Então eu conto com vocês aí, eu vou dar um tempo, né? Vamos ver se essa semana aí vocês conseguem desembolar esse aí para a gente poder avançar, beleza? Um abraço.